A Revolução da Maria da Fonte de 1846 dizem que foi contra as leis novas do governo Costa Cabral, contra os enterramentos fora da igreja e o encerramento das cortês e a anulação das leis de saúde pública e também da reforma do processo tributário. Mar Lopes, sei que tens uma história que foi contada pela tua avó sobre a nossa heroína Maria da Fonte. Podes aqui explanar essa história que foi contada aqui aos povoenses? Eu já tinha contado aqui há tempo. É assim, e mais ou menos em 1985, a minha avó vinha constantemente à nossa casa. A minha avó morava em Portugal e vinha constantemente à nossa casa. E eu, ao levá-la, para ir junto ali às Agras, havia uma senhora que chamava-se Alcinha, e foi quando a minha avó disse à Alcinha, que a Maria da Fonte, a minha avó dizia à minha avó era daqui, desta terra. Ela dizia a Maria da Fonte, morava naquela terra. Soube também que passaste alguns dias com ela numa determinada região, aqui da Póvoa Lanhoso, ali no lugar da aldeia, onde ela te terá dito, onde provavelmente terá vivido a Maria da Fonte. Eu só tenho a dizer é que ouvi da minha avó, que eu sempre conhecia, minha avó era uma pessoa de bastante idade já, morreu com quase 100 anos, e teria dito à avó, a minha trita avó, que a Maria da Fonte era daquele lugar. Então eu confesso que ouvi as palavras da minha avó, e é isso só que eu tenho a contar. E que provavelmente as pessoas conheceram que ela faleceu quase com 100 anos. Possivelmente que tivesse, que conhecesse a avó da minha avó, conhecesse. Na era, calhasse a data, isso foi em 1845. É possível. A tua avó, naturalmente, disse-te onde era a casa onde vivera a Maria da Fonte. Não. Minha avó apenas disse que ela morava para ali, para o lado das Agras. Para o lado das Agras. Ali é Bagães, não? Ali é Bagães? Será lugar da aldeia, penso eu. Lugar da aldeia, claro, que era do lado esquerdo, ao lado da aldeia, claro que é ali. Portanto, essa Fontarcada é ali. Nós sabemos que há muitas versões. Dizem que ela que era de Verim, poderia ser também de Monsul ou de Galegos, podia ser de Lanhoso, também falaram em Garfe e Oliveira. Até poderia ter nascido por aí, mas que a minha avó diz que ela que morou lá. Portanto, morou lá, não nasceu lá, era a versão dela. É isso. A versão é que terá habitado no lugar da aldeia, na freguesia de Fontarcada. Claro, a minha avó disse que morava aqui o Sr. José conheceu a minha avó. E o Sr. José, qual é a versão que o senhor tem em função desta, onde terá, se sabe mais ou menos, ou se tem o conhecimento de onde é que a Maria da Fonte será originária? Fontarcada. É Fontarcada. Toda a vida ouvi dizer que era da Fontarcada. Mas de que lugar? Do lugar da aldeia, de Fontarcada. E tem conhecimento que ela terá lá morado? Não tenho conhecimento porque não era o meu tempo. Sim, mas tem conhecimento. E qual é essa fonte que nós tanto falamos de Fonte Arcada? Fonte Arcada. Nós sabemos que hoje Fonte Arcada é uma freguesia, Sim. mas é referente a uma fonte que existiu. Aquela que está ao lado do onde a Maria da Fonte dizem que foi abandonada. Essa é aquela fonte, deve ser, conta a mim, é aquela fonte que está em frente à igreja, ao lado do mosteiro, do lado esquerdo. Aquela fonte que ainda lá existe. Fala-se na fonte do Vido, não é essa mesma fonte? Não, a fonte do Vido é outra. Não, isso é outra. Para mim a fonte Arcada é aquela fonte que está ao lado esquerdo do mosteiro, não é? Em frente à residência. Hoje é complicado discutir a versão da Maria da Fonte. Ela já foi discutida tanta vez, já se fez tantos teatros no tempo do António Francês, ele já escreveu a heroína, a Maria da Fonte, até por sinal os meus filhos fizeram parte desse teatro.
E foi tudo metido na parte Tudo como pano de fundo, tudo Fonte pano Arcade. de fundo, Fonte Arcade. A dizer que foi de Brim, houve uma altura que até que dizia que ela era de Brim. Mas isso terá sido Terá sido. a origem dela, mas não quer dizer que dela, tenha Brim. sempre habitado lá. Eu pesquisei e disseram-me que Verim apenas recolheu a Maria da Fonte como fugitiva, o casou e foi para lá morar. Sim, no tempo dos Cabrais. Dos Cabrais. No tempo dos Cabrais ela andou por lá. No tempo dos Cabrais ela andou por lá. Era natural que ela tivesse lá ficado, que estivesse lá por noitado, até estivesse por lá uns meses, uns dias, mas a origem dela é Fonte Arcade. Mas dizem que o padre Casimiro, que foi a primeira pessoa que estudou a história, ou esteve por dentro da história, Sim. será que ele nunca se vestiu de Maria da Fonte? Oh meu, isso não podia ser. Isso não podia ser, eu preciso de Maria da Fonte. E toda a vida. Será um mito a Maria da Fonte? Não. Era isto. Isso é verdade. A minha avó. Não é lenda, não é lenda. Eu sou de origem de Fonte Arcade. A minha avó, a mãe da minha mãe, é de Balbom. A minha da capelinha Uma história. A capelinha do São João. Estás a ver? É de lá. E já a minha mãe já dizia que ela que vivia na terra da Maria da Fonte. E a minha mãe até me dizia que havia a casa da Maria da Fonte lá. Em Balbom era eu perricho, pequenito. E a minha avó, a mãe da minha mãe, já dizia que a Maria da Fonte era dali de Balbom, dali daquela zona dali. Portanto, se era de Balbão já não podia ser de Baguens, ou da aldeia, perdão. Não, da aldeia, que dali assim, que era daquela zona tempos ali. também Ou será que morou num lado e no outro? Antes mudava-se em qualquer lado. Não, Balbom também é Fonte Arcade. Pois, mas é um São lugar. lugares distintos. São também lugares, pertence à freguesia são lugares de de Fonte Arcade. São lugares. Mas São lugares. Balbom, a minha mãe era de lá, a minha avó era de lá, e já se falava na Maria da Fonte, que até dizia que, a minha mãe chegou-me a dizer que havia uma sepultura lá no mosteiro, que era dela, que era a sepultura dela, da Maria da Fonte. Originária, não se sabe ao certo onde é que ela está sepultada. Não tem conhecimento disso. Quando o António Francês não soube o meu, que ele estudou e fez aquela peça de teatro e aquilo tudo e andou para aí a pesquisar, mas ao certo. Bem, se ela fugiu para o Brasil, como muitos dizem, não há sepultura nenhuma em Portugal, muito menos na Póvoa de Lanhoso. Tinha que morrer no recinto a ficarem. Se ele era para lá, ficava lá. Acho eu que naquele tempo não vinha de bicicleta. Mas há estas incertezas. Isto é um bocado Sabe que já há centenas de livros escritos sobre a Maria da Fonte. Há muitos. Eu, Quelhas, escritor das comunidades portuguesas na Suíça, neste momento, lancei o penúltimo livro, porque já existe mais outro. Terra das Marias da Fonte ou Fontanária. Mas já nasceu, agora há pouco tempo, mais um livro. E talvez vão nascer mais. Vão nascer mais, porque você ainda é um jovem, não é? E agora vão vindo, os seus filhos também já vão, quando vier, também vão vir com o bichinho no ouvido e já Todas estas entrevistas podem-me servir para tirar retalhos da vida da Maria da Fonte, daquilo que vocês ouviram dos seus antepassados, dos seus avós principalmente. O que é que, por exemplo, o Sr. José ouviu falar sobre qual foi o conteúdo em que foi fundada a Revolta da Maria da Fonte? Por causa de quê? Toda a vida eu estudei isto na escola, estudei isto na primeira classe, base, que foi a conta do enterramento das igrejas, de enterrar os mortos nas igrejas. E não foi também por causa das divisões administrativas? Parte, mas a parte principal foi por os enterramentos nas igrejas. Que eu estudei, pouco estudei, mas aquilo que eu fui enterramento nas igrejas. Mas dizem que foi mais precisamente por causa das leis novas, precisamente este assunto das divisões que o colega agora expôs, e também da sua saúde pública. Portanto, mas a reforma do processo tributário seria a razão exata. Só que o enterramento fora das igrejas foi o lema que usou para ser mais fácil de unir a população. De juntar a malta, não é? Sim. Fazer um pé de vento. Sim, exatamente. É natural, foi por aí. A minha mãe dizia que foi por causa disso.
A minha mãe era do lado de Fontercado e dizia que foi por causa de enterrar nas igrejas. O meu pai também dizia isso. E depois é que vem os Cabrais, depois é que essas histórias todas, mas histórias fosse tudo, não sei mais disso. É um Olha, vamos aqui terminar este pequeno filme com um detalhe. Será que nós não teremos que ter, brevemente, num futuro próximo, uma nova revolução do povo, para não dizer da Maria da Fonte, uma nova revolução do povo, por causa das divisões administrativas. Neste momento, no caso neste caso, quererem unir 3, 4, 5 freguesias numa. Mas eu até acho bem. Quanto a mim, até acho bem. É possível. E até será que o povo de norte a sul não se vai revolucionar? O povo agora está pacífico, meu. O povo agora está. Hoje existe o diálogo. Existe. Mas não acha que estamos noutra civilização? Hoje o povo Hoje a pessoa ali está tudo bem. mas toda a gente luta pela sua idoneidade. Está certo, mas sabe como é? De antes havia fome, miséria, e fazia com que as pessoas até, enfim, mas agora não, agora uns estão a favor, outros estão contra, e portanto 50% estão a favor e outros 50% estão contra, mas há sempre um que torce para o outro lado e a coisa... E a lei ganha sempre. E eu sou franco, eu até acho bem. Eu até acho bem. Para que é preciso tantas juntas? Mas qual é os motivos pelo qual acha bem? Redução de custos? Redução de custos. Freguesias pequeninas, como nós temos algumas, como sabes que temos, para que é preciso um presidente da junta, um secretário de tesouro? Por exemplo, em Monsul. A sede em Monsul, quem diz Monsul, dizem Águas Santas. Ali. E albergar aquelas, o baixo conselho ali todo. Pronto, a gente vinha ali à junta, tratava dos seus problemas, tipo presidente da Câmara em ponto pequenino. E será que Moura e Águas Santas vai criar um presidente administrativo em Monsul? Que remédio têm eles? Que remédio eles têm? Também terão um membro que vai representar. Vá lá. Pode ser assim. Um presidente a nível baixo conselho, mas ir buscar a cada freguesia estarem ali, mas trabalhar todos em conjunto. Para que é preciso estar nas sedes, por exemplo? Em vez de ser 5, 6, 7 elementos de cada junta de freguesia, ser de 4 ou 5 juntas de freguesia. Como é que acha que esses elementos poderiam ser eleitos? Ou poderiam fazer parte dessa hipotética Assembleia? Para mim, cada freguesia, uma reunião na junta que eles lá têm agora, um referendo, digamos. Um referendo, isso mesmo. E escolhê-los a dedo. Olha, deve ser este e aquilo, deve ser. Escolher as pessoas mais sérias, porque hoje em dia, pronto, nós sabemos, mais sérias, e escolhê-los para ali. E pronto, e depois então, e vão lá embaixo há, por exemplo, sei lá, 7 freguesias, não? Eu não diria mais sérias, mas mais estudadas. Mais estudadas? Que estejam por dentro. Pessoas mais capazes. Mais capazes. Mais valáveis. Hoje em dia, antes não. Hoje em dia as pessoas são mais estudadas, eles trabalham com computadores, eles trabalham... Tem que ter um nível de cultura alto, não é? Acima da média. Média ou acima. Não precisam ser universitários. Não, para quê? Porque a história da vida também nos ensina muito. Vá lá, então é preciso... Vale mais um ano de tarimba de 5 anos de Coimbra, meu. E, portanto, está a ser popular. Mas é assim. Agora, para que é preciso eletricidade numa junta, água, luz, uma sozinha e trabalhar muito melhor. Mas ser sérios para dividir também para as outras freguesias, não é? Não é só puxar para aquela freguesia. No final de contas. Tudo. Para mim, eu, quanto a mim, era assim que fazia. Se fosse o que mandasse. E não esperava muito tempo. Era assim que eu fazia. Para quê? Galegos, por exemplo, temos uma freguesia pequenina, não estou a dizer mal de galegos nem mal das freguesias, mas Lanhões é mais um bocadinho. Mas para que é preciso? Não está bem aqui o nosso presidente, e mora bem o de lá também fazer parte, não é? Que é assim mesmo, não desprezar ninguém, e fazer tudo em conjunto. Poderia então, por exemplo, Galegos e Lanhoso, Calvos, por exemplo, isso é tudo à Póvoa de Lanhoso. Tudo aqui, esta parte aqui, tudo à Póvoa de Lanhoso. Agora, Santo Emilião, por exemplo, Louredo, Vilela, Santo Emilião, quer dizer... Aquela parte. Mas temos o Baixo Conselho, como já falámos. Pois. E depois no Alto Conselho, por exemplo... Rendofinho, Frades, Ajuda... Oliveira, quer dizer, fazer um apanhado por aí. Como no Alto Conselho, Sobradelo, Travassos, Esperança, Brunhais. Digamos que isto ficaria resumido a meia dúzia de grupos. Vá lá. Fontarcado, Vilela, por exemplo. Vá lá, eu acho que era assim. Para mim era assim se mandasse.
Era assim que eu queria. Para que é tantas juntas? Meus tantas amigos. juntas? E depois, e mesmo para as eleições gastava-se menos e tudo. E até havia mais amizade das pessoas. Andámos aqui a discutir a política, a discutir há quantos presidentes das juntas, às vezes zangas e tudo. Porquê? Indemnizados Por entre que motivo? famílias. Olha, agradeço-lhe muito este momento. Ah, não tem nada Muito que obrigado. Não tem nada que agradecer, meu. Olha, aquilo. Não tem nada que agradecer. Era uma orgulha, não acha? O que é que és, velho? Caralho, tu não me largas.